né? Eu achei meio constrangedora a dança que ele fez. Mas, enfim, vamos começar com isso, Bosco. Olha, vamos ver a dancinha do Flávio e depois a gente reage. Olha lá. Ritmo de festa. Olha, esse é o momento constrangedor. Colocando o posto aí. Mas aí, foi, né, Bosco? Aí. O pessoal foi pra cima. Muitas críticas por conta disso que eu citei há pouco. O pai dele tá passando por uma situação aí de saúde, tá internado, e o filho, mesmo assim, manteve a agenda de pré-candidato. É o jogo mesmo? E vai apanhar, vai ser pior para a imagem ou melhor ele ter comparecido a esse jogo? Boa tarde, Guga. Boa tarde a todos da audiência. Olha, Guga, eu acho o seguinte, que essa cena aí que nós estamos vendo, ela me remete ao seguinte, ou bem eles param de usar o sofrimento do pai, o estado de saúde, a situação que ele está passando como arma de campanha, porque é isso que eles têm feito, né? Ou bem eles respeitam o que eles próprios estão cobrando aos outros, né? Tudo bem, ele deve saber da situação de saúde do pai, está sendo informado pelos médicos, está fazendo sua campanha, né? Tudo bem, mas não vale cobrar depois decisões judiciais e isso, mais aquilo, alegando a saúde do pai, porque eles usaram isso o tempo todo, não só agora, nessa última internação, que parece mais séria, mas em todo o tempo, mesmo quando ele não estava internado, não é? Dizendo que era uma injustiça mantê-lo no presídio, que tinha que ficar em casa, né? Esquecendo que ele estava em prisão domiciliar e ele próprio cuidou de perder essa prisão domiciliar ao tentar retirar a tornozeleira, ao dar todos os sinais de que poderia estar em fuga ou preparando uma fuga, né? E só aí que ele foi, então, perder as prerrogativas da prisão domiciliar, que já lhe tinha sido concedida. Isso é bom porque a memória das pessoas vai, nesse volume de informações diária, as pessoas vão perdendo um pouco a memória de algumas coisas. O Bolsonaro estava em prisão domiciliar, rompeu as regras, né, e foi, então, perdeu essa condição, esse privilégio que a justiça tinha lhe concedido, e foi, então, para a chamada papudinha. Lá também não está como a mesma situação que todos os demais presos. Ele está num espaço muito amplo, é praticamente uma casa, uma pequena casa dentro do presídio, com todo o aparato necessário para qualquer socorro, né? Então, se o Flávio Bolsonaro não quer críticas porque está dançando numa campanha, numa festa de campanha, enquanto o pai está internado, e os médicos dizendo que o estado é grave, né? Então que pare também de chantagear a justiça, os eleitores, a sociedade, o Congresso, né? Com o estado de saúde do pai, porque eles exercem essa chantagem diariamente. Ele, Michele, Flávia, Carlos, o Eduardo lá dos Estados Unidos, enfim, todos eles, a família toda, exerce essa chantagem ou tenta exercê-la sobre o poder judiciário, sobre o poder político e sobre a sociedade. Pois é, o negócio é feio, né? Eles são tão chantagistas que estão querendo usar já a internação do Bolsonaro, inclusive para atacar a imprensa. A gente vai falar disso logo mais. Agora, Flávio Bolsonaro e o seu irmão, foi o Carluxo, né? Que tentaram defender esse pulinho patético do Flávio em campanha. É isso, Alice. Se tiver o vídeo deles tentando. Ah, é no Twitter. Joga aí, vamos ver o Twitter. O Flávio. Essa é do Flávio dizendo que fez o que o pai mandou. Leve esperança ao povo brasileiro. Enfim, ele traduz esperança com esse pulo aí, estilo micareta, se achando o vocalista de uma banda de axé, mas eu não sei como que traduz isso a esperança. O Flávio Bolsonaro, um filho de um golpista, para mim é tudo menos esperança. Mas enfim, essa foi a versão do Flávio, meu pai que mandou. Trocaram o WhatsApp, ele mandou como? Mas enfim,
Tem outro também, que é o Carluxo, né? Se quiser jogar aí, o Carluxo também mandou um tweet, é isso? Mas tem. Não, o Carluxo veio com a mesma cascata, né, meu querido Bosco? Esse é o papo, vai ter que colocar na conta do papai. Foi o papai que mandou, porque senão fica feio, né? O Google tem esse detalhe, né? Esse tom messiânico que eles adotam, né? Quer dizer, leve esperança ao povo brasileiro, né? Parece uma entidade superior, um Deus falando ao seu povo, né? Enquanto ele está ali martirizado, ele está pedindo que o filho leve esperança ao povo brasileiro. Na verdade, é uma forma de você fazer campanha que procura esse tom messiânico, esse tom de como se ele fosse o Messias que ele tem no nome fosse um Messias com M maiúsculo, né? Um Messias, um enviado divino, né? Bem, faz parte da campanha. Agora, a esperança que ele está pedindo que leve, que ele realmente deseja, é de que o filho seja eleito e ele vá para a prisão domiciliar. Essa última parte parece que agora está perto de acontecer, ele ir para a prisão domiciliar, até porque os médicos estão enfatizando bastante a gravidade da situação e tal. Né? Mas quanto a ele ser eleito, falta muito chão ainda para isso, muito chão de campanha ainda, e pelo menos nessa cena, essa campanha do Flávio parece uma coisa bem infantilizada, né? É quase que uma dança para crianças ali, uma festa, né? Que o sujeito fica pulando e tal. Eu não tinha visto isso ainda, né? Pode ser que eu sou um cara do outro século, pode ser que já esteja ultrapassado e as campanhas agora sejam feitas dessa forma, né? Não mais com discursos, com anúncio de programas, com metas. Não, é uma festa, uma pequena micareta, né? Em que o sujeito demonstra apoio indo, mas os ouvidos estão fechados a qualquer tipo de proposta. Eles querem ouvir. É uma anestesia, né? Que a gente assiste acontecendo nessa campanha. O resto da campanha se dá nas comissões do Congresso. A gente, ainda nessa história aí do Flávio Bolsonaro, ele estava, claro, fazendo um curso de querer a domiciliar para o pai dele. Aí é engraçado, porque ele tá lá pulando, feito um líder de uma banda de axé, mas o outro estava surfando. Eduardo Bolsonaro foi para Dubai um dia desse, surfar em piscina de onda artificial, bem caro, inclusive. E o Flávio tá aí, fazendo campanha, mas mesmo com essa imagem de filhos que não parecem tão preocupados assim com a saúde de alguém que estaria moribundo, mesmo assim ele está ali pedindo a domiciliar. Uma coisa meio que é contraditória à outra, mas ele está lá, fazendo festa e ao mesmo tempo pedindo domiciliar. Vamos ouvir. Não, porque mas esse é um fato novo que comprova que ele está errado. O problema, a questão não é o local em si, ele é muito bem tratado ali no 19º Batalhão, mas só que ele dorme sozinho, ele passa muito tempo do dia sozinho, e essa que é a nossa preocupação, ele desequilibrar o efeito colateral do remédio que ele toma para tentar conter o soluço, e ele sozinho no quarto, ele pode sofrer um acidente e a qualquer momento, enfim, alguém demorar até encontrá-lo ali, por exemplo, se ele ficar desacordado, e isso pode resultar na morte dele. Isso é um fato, não tem como negar essa realidade, e o jeito que tem de amenizar esse risco de ele ficar sozinho, ele estando em casa, onde ele vai ter alguém sempre com ele. E aí, Bosco, eu lembro que quando ele teve aquele surto, pelo menos foi assim que ele justificou para a justiça, quando ele tentou tirar uma solda, né, o aparelho lá de tornozeleira eletrônica dele, ele não estava com ninguém do lado. Tinha uma pessoa na casa, bem longe dele, ficou horas sozinho, quase que podia até arrancar da perna. Imagina um surto psicótico usando um aparelho que, enfim, que é perigosíssimo, né? É fogo aquilo ali, que derrete ferro, a intenção é essa. Ele usou na própria perna dele sem provocar um arranhão em si próprio. Foi incrível. Mesmo no meio de um surto, ele conseguiu ter esse cuidado. Agora, imagina ele na casa sozinho de novo, já passou por um surto, sem que ninguém pudesse auxiliá-lo antes que ele danificasse a tornozeleira eletrônica. Eu acho que é melhor estar na papudinha, né?
Ele não facilitou a prisão domiciliar, né, Guga? Porque, além desses elementos todos, você se lembra, também é uma questão de memória, né? A perturbação que foi para o condomínio onde está a casa dele, ao fato de ele estar ali em prisão domiciliar, né? Eram carros de polícia cercando o local toda hora, aliás, permanentemente, né? Visitas que implicavam em reforço da polícia, agora vai ter que ter médico. Tudo isso, todo esse aparato que ele tem na Papudinha se transfere para o condomínio, né? O filho, se não me engano foi o próprio Flávio, querendo fazer um evento, um palanque nas imediações para protestar contra a prisão dele, aí já não é mais domiciliar nem presidiária, não é? Todos querendo, ele queria fazer um comício ali, né, a poucos metros da casa. Então, nem eles facilitaram, nem o Bolsonaro, nem a família. Agora, quem é que garante que o retorno dele ao endereço residencial, sob prisão domiciliar, não vai perturbar todos esses moradores de novo, o próprio trajeto, porque ali é um bairro, o Jardim Botânico, né, se não me engano, cujo trânsito não é fácil, não é? Se você criar um problema qualquer ali, você inviabiliza a locomoção das pessoas. Enfim, tudo isso tem que ser lembrado a eles que criaram problemas desse tipo quando a prisão era domiciliar. Que regras vão prevalecer para a prisão domiciliar? Porque hoje o Bolsonaro é visitado na prisão por todo mundo está recebendo autorização para visitá-lo, não é? Ele tem, ao contrário do que o Flávio diz aí, ele tem assistência, não fica sozinho não. Ele só não dorme na cama com ninguém, mas ele está ali como estaria em casa. Super vigiado, super monitorado, enfim, e com as visitas que vão lá e você nem fica sabendo. Talvez eles queiram barulho mesmo, porque sempre quiseram ganhar na marra, né? Então, tudo isso tem que ser visto e tem que haver esse compromisso deles, né? Agora, o estado de saúde dele, segundo os médicos, se agravou, é o que eles estão dizendo. Então, a palavra médica ganha importância nesse momento, porque se a situação ficou mais grave, cabe o retorno à prisão domiciliar, desde que eles se comportem, né? Pois é, esse é o problema. Será que ele vai se comportar? Porque a justiça deu todas as chances, né? Ele estava em domiciliar, ele tentou arrancar a tornozeleira, ele tinha um plano para pedir asilo político na Argentina. Ele teve aquele momento, a gente não pode esquecer, num carnaval, que ele supôs que seria preso, supôs. Já se picou para a Embaixada da Hungria, para se isolar e se esconder ali. Então, e a gente viu também um monte de bolsonarista fugir do Brasil, porque essa turma é frouxa. Eles não encaram a responsabilidade dos atos deles. E quem comete crime foge mesmo. Quem não está seguro do que fez, quem não bate no peito e fala eu fui injustiçado e vai. Quem realmente acha que foi injustiçado vai até o fim. Agora, quem é fake, quem é criminoso, quem é oportunista, foge. E aí os bolsonaristas que cometeram crime sabem disso, fugiram. E o Bolsonaro, é óbvio, que poderia tentar também seguir esse caminho. Então, depois desse histórico de um sujeito que até a tornozeleira tentou arrancar, eu não creio que a justiça deveria dar mais uma oportunidade para ele escapar. Mas não confio de jeito nenhum no Bolsonaro só na domiciliar. Acho que deveria permanecer na Papudinha, até porque 64 metros quadrados só para ele. Tá tranquilo, tá bom. Né? A maioria dos APs vendidos hoje em São Paulo tem menos que isso, né? São menores do que isso. Bem menores, metade desse tamanho. Então, ele tem um espaço muito confortável para um preso, é o mais bem tratado do Brasil, e tem um atendimento médico constante, inclusive foram 144 atendimentos que ele teve. Ele não vai ter esse cuidado em casa, gente. Não existe esse nível de precaução e de cuidado se ele estiver na casa dele. A gente viu o que aconteceu quando ele estava lá com a tornozeleira, supostamente
com pessoas ao lado, não tinha ninguém, tinha uma pessoa na casa e a gente viu o surto, entre aspas, que ele sofreu. Então, né, não vamos cair nessa cascata. Dá para ficar na Papudinha e, com certeza, é mais bem cuidado ali. Eu não estou sendo irônico, não. É só ver os números. Você acha que ele teria passado por 144 atendimentos médicos se ele tivesse na domiciliar? Não, não teria. Então, né, mantenham o cidadão na Papudinha.